Glória a Deus, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor venham estar reinando em seu coração. Hoje é o 33º dia, buscando uma parceria com o Espírito Santo, buscando viver uma vida de santidade, buscando viver uma vida, voltada para o projeto que Deus tem para a nossa vida. Nesse 33º dia, eu quero trazer para os irmãos alguns conceitos sobre uma parceria real com o Espírito Santo. Que tipo de conceito? Conceito de negar-se a si mesmo e cumprir aquilo que Deus tem para a nossa vida. O parceiro do Espírito Santo, muitas das vezes, ele é confrontado, a viver aquilo que Deus quer, confrontado muitas das vezes a não fazer aquilo que ele deseja, aquilo que está no coração dele, mas indo muitas das vezes contra a vontade dele para fazer o que Deus quer. Muitas das vezes passando por cima do seu ego, muitas das vezes passando por cima dos seus sonhos, da sua vontade, para realizar o projeto que Deus tem. Eu lembro que a Bíblia vai falar sobre José, ou melhor, sobre Davi. Deus manda Samuel ir na casa de Jessé para ungir um dos filhos. Samuel olha até um deles e fala: olha, esse aí é bom, esse aí pode ser o rei, esse aí. E aí Deus fala de Samuel: eu não olho como você olha, eu olho dentro do coração e eu estou procurando um homem segundo o meu coração. E depois que todos os filhos que estavam na casa, sentados à mesa, ou melhor, não estavam sentados à mesa ainda, depois que todos os filhos estavam na casa, ou todos pareciam estar na casa, e Samuel não recebeu o veredito de Deus, Samuel questionou: estão todos aqui? E Jessé falou: não, ainda tem um menor, Davi. O processo de Davi foi doloroso. Ele ficava no campo trabalhando sozinho, ele ficava sem ninguém estar dando atenção para ele. Toda a atenção era para os irmãos que eram soldados, serviam ao exército de Israel. Davi era rejeitado pela sua própria família. Davi era rejeitado pelos seus irmãos. Davi foi esquecido pelo seu próprio pai. Mas o processo era esse. No final, Davi se torna rei, um dos maiores reis de Israel. Deus faz uma aliança perpétua com ele, mas nem sempre foi aquilo. Nem sempre foi o que ele pensava ou ele almejava. E lembro também de José, que quando contou o sonho para os seus irmãos e para o seu pai e para sua mãe, foi rejeitado pela sua família. Os irmãos o tacaram dentro de um poço, depois o venderam. E passou-se um tempo, ele chegou dentro daquilo, do projeto que Deus tinha para a vida dele. Só para resumir a história, ele passou por um grande processo, um processo muito difícil, mas ele manteve-se a fé, ele manteve-se pegado à fé e à fidelidade de Deus. E dentro disso, Deus liberou sobre a vida de José algo extraordinário. Lembrando também de os irmãos venderem lá na frente, depois do processo todo que ele passou, ele teve a oportunidade de querer se vingar com os irmãos, mas o parceiro do Espírito Santo, ele não guarda rancor, ele não guarda mágoa, ele não guarda tristeza, ele avança para aquilo que Deus quer que ele vá. E se tornou governador do Egito. Lembro de Pedro, que a Bíblia vai nos mostrar que era um cara totalmente colérico, totalmente fazendo as coisas sem pensar, mas depois que ele atingiu uma parceria com o Espírito Santo, ele teve uma mudança de vida, e o velho homem morreu. Lembro de Isaías, que teve por missão agora andar por 3 anos nu, para cumprir aquilo que precisava ser cumprido. Lembro de Oséias, que passou por tantas lutas. Foi falado para Deus, mandou que ele casasse com uma mulher que ele não amava. Deus mandou ele casar com uma prostituta, só para mostrar para Israel o equilíbrio da balança, mostrar para Israel o que estava acontecendo aos olhos de Deus. Lembro de Gideão, um homem covarde que Deus
que o anjo chama de corajoso guerreiro, que estava escondido com medo dos seus inimigos. Sabe, todos esses homens que eu falei, Davi, José, Pedro, Isaías, Oséias, Gideão, eu falei de uma forma que é um ponto de vista que nós dificilmente olhamos para eles e lembramos dele assim. Quando lembramos de Davi, pensamos no maior rei que Israel teve. Quando pensamos em José, pensamos no sonhador que passou muita dificuldade, mas Deus o colocou como governador do Egito. Um dos melhores, dos maiores governadores que o Egito já teve. Quando pensamos em Pedro, não lembramos do colérico, mas lembramos daquele na qual foi proposto a possibilidade de colocar pessoas na sombra dele para que pudesse ser curado. Quando pensamos em Isaías, nós não pensamos no homem que andou nu, mas pensamos num grande profeta do Antigo Testamento, na qual profetizou a vinda, um dos maiores profetas que profetizaram a vinda de Jesus. Pensamos quando ele falou sobre que ele irá para o matadouro como ovelha muda. Pensamos em tantas coisas boas desses homens, como um grande profeta. Quando pensamos em Oséias, não lembramos que ele casou com uma prostituta, mas lembramos que ele foi um grande profeta do Senhor. Quando pensamos em Gideão, não lembramos que ele foi covarde, mas que ele foi para uma batalha ser vencedor com apenas 300 soldados, 300 valentes. Lembramos até a frase que os seus soldados gritaram pela espada, por Deus e por Gideão. Sabe, quando lembramos dos profetas que fizeram tantas coisas, os parceiros do Espírito Santo, que passaram por maus bocados, nós não focamos nos maus bocados. Nós focamos sempre no que aconteceu pós esses maus bocados que eles passaram. O parceiro do Espírito Santo, muitas das vezes, ele precisa passar por maus bocados. Ele precisa. Mas nunca é lembrado pelos maus bocados. Ele sempre é lembrado pelo resultado final que a vida dele é gerada. Então eu quero que você entenda isso, meu irmão, que o parceiro do Espírito Santo ele está aqui para cumprir a vontade de Deus, para cumprir o projeto de Deus e não para fazer a vontade dele, cumprir a vontade dele. Muitas das vezes Deus vai desafiar a nossa fé, desafiar a nossa obediência, desafiar a nossa fidelidade, a nossa entrega. E quando nós estamos totalmente dedicados a Deus, não olhamos de um jeito pejorativo, muito menos de um jeito que, eu não vou fazer isso porque Deus não me ama. Não, nós simplesmente fazemos porque sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então que o seu legado deixado não seja o início de uma trajetória ruim, mas que o seu legado deixado seja o fim de uma trajetória real, boa. Lembramos também de outros irmãos que a Bíblia não vai citar porque veio pós a Bíblia ser escrita, que passaram por tantas situações difíceis, mas que mantiveram a sua fé ativada, a sua fé viva, a sua fé eficaz em Deus. Então eu quero deixar isso para os irmãos, que hoje seja um dia que você venha entender que a nossa vida pertence a Deus, e os parceiros do Espírito Santo, eles não estão preocupados com a sua própria vida, com o que comer ou com o que vestir, como Jesus fala no capítulo 6 de Mateus, mas ele está preocupado em cumprir o propósito que Deus tem para a vida dele. Creia nisso e você vai viver dias de bênção sobre a sua vida. E as pessoas não vão lembrar pelo que você passou de ruim, mas as pessoas vão entender, vão lembrar do legado que você deixou para a vida delas. Então que você venha permitir passar pelo processo e fazer com que Deus te coloque aonde Ele precisa te colocar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja, em nome de Jesus.